Salve, salve, amigo raizeiro, salve, amiga raizeira, salve São Paulinos de todo o Brasil, de todo o planeta. Satisfação, prazer poder ter os amigos novamente aqui no vídeo do São Paulo Raiz com o Rony Altieri. Eu vou falar o que do jogo de hoje, né? Na verdade, era um jogo que o São Paulo não poderia ter perdido. A gente percebe não só pela maneira como o São Paulo vinha jogando, pela maneira como o Cruzeiro vinha jogando, que não cabia ao São Paulo uma derrota no jogo de hoje. Tudo bem, a gente poderia até se contentar com o empate, sabendo do desespero do time adversário, mas uma derrota não estava na conta do São Paulo no dia de hoje, da sua torcida, da sua coletividade, dos seus jogadores, da sua comissão técnica, enfim. Confesso a vocês que me irritei bastante durante a partida com algumas coisas que aconteceram e que, de repente, colocam a gente numa realidade, né? A gente sobe um pouco, sai um pouquinho da realidade, o que é natural no futebol, isso daí, principalmente para quem vem passando, o que a torcida São Paulina vem passando nesses últimos tempos. Então a gente acaba ficando até empolgado com aquilo que está assistindo, entendendo que a cada jogo você vai se superar mais e vai poder melhorar o teu desempenho daquela última partida, né? Então sempre fica essa expectativa. Não digo que o São Paulo voltou a estaca zero, não é nada disso que eu estou dizendo, não está tudo acabado, enfim, né? A gente não perdeu a esperança, nada disso, gente. É que a gente sempre vai fazer, vai gerar aquela expectativa maior. Eu acho que é natural, como os torcedores que todos nós somos, não é diferente para ninguém, né? Mas a gente fica triste com esse resultado, porque, repito, não era uma derrota que a gente podia contar aí no nosso calendário de jogos que nós temos pela frente. O São Paulo que começou com Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. No meio, Luan, Tietê, Hernanes e Dani, o Dani Alves. E na frente, o Antony e o Pato. Com esse time eu já sei alguma coisa estranha, tá? Tudo bem o Juanfran no lugar do Igor Vinícius. Eu comentei isso no pré-jogo. Eu acho que é perfeitamente natural a gente entender isso daí um pouco, porque a partida de repente pedia um cara de marcação, né? Pedir um cara mais centrado, um cara de marcação. O São Paulo não ia precisar propor o jogo e atacar nesse primeiro momento. O São Paulo poderia esperar um pouco mais para depois poder fazer isso de maneira natural, porque sabia-se que o Cruzeiro vinha para cima porque não tinha outra coisa a fazer. Muito bem. Juanfran, para mim perfeito, sem problema nenhum, uma defesa normal. No meio, Luan, ok, é titular da posição. Aí, os três jogadores, eu achei que tá muita dificuldade esse encaixe. Eu comentei isso daí no pós-jogo contra o Corinthians. Comentei com vocês isso daí. Vai chegar um momento em que o Diniz vai ter que escolher entre Hernanes e Dani Alves, cara. Não vai ter jeito. Se ele continuar jogando com o Dani Alves no meio, que é o que ele vai fazer, até porque nós temos dois laterais direitos agora, então ele vai continuar com o Dani no meio, ele vai ter que tomar uma conclusão. Pensando principalmente que o Tietchan é um jogador que ele não mexe. Definitivamente é um jogador que ele não mexe. Então assim, nós vamos ter que chegar num ponto em que ele vai ter que decidir entre Dani Alves e entre o Hernanes. Mas nós vamos falando isso aqui no transcurso aí da análise da partida. Na frente o Antony e o Pato. Também não tinham muita coisa a fazer diferente disso, tá? Eu estranhei apenas a ausência do Lisieiro. Como o Cruzeiro tem um meio de campo bem habilidoso, um meio de campo de jogadores talentosos, um meio de campo experiente, né? Quando você fala do Thiago Neves, é aquele cara que dorme, e de repente ele faz uma jogada e faz um gol. Aconteceu, né? Um jogador que levou, diferente um pouco disso, levou muito perigo, dos principais que levou perigo à defesa do São Paulo. Tem o Robinho, que não é bobo, que sabe, conhece futebol. Então assim, é um meio que tem muita habilidade. E essa habilidade, ela precisa ser melhor controlada. Então eu imaginava, talvez, só que aí entram algumas coisas que nós vamos falar. Eu imaginava, talvez, que o Lisieiro fosse ser importante nesse jogo, porque ele tem uma função de marcar muito melhor do que Dani Alves, do que Hernanes ou do que Tietchan, e ele tem a saída de bola. Tanto é que ele entrou no segundo tempo para fazer justamente isso. Mas, enfim, a gente entende, o Diniz não vai mexer na posição do Hernanes no começo. Eu até comentei com os amigos, né, durante a partida. Eu falei, olha, o Hernanes está saindo durante o jogo, o Hernanes está saindo durante o jogo e logo o Hernanes vai ficar no banco. É perceptível que o Hernanes não consegue produzir.
E é difícil para a gente falar isso, de tanto que gosta do Hernanes, né? Que tantas alegrias nos deu, mas é difícil falar isso. E você começa a perceber que o Hernanes não está rendendo. Enfim, o meio de campo do São Paulo não funcionava. Então, assim, enquanto a defesa estava dando conta do recado, salvo algum momento que vocês me lembrem aí, o primeiro tempo o Volpi não fez uma defesa. Acho que não fez uma defesa o jogo inteiro. Né? Ah, não fez uma defesa assim no segundo tempo. É verdade. Então, assim, a defesa estava bem postada, a gente sofreria pressão, ok? Aquela dificuldade natural de sair com a bola dominada. Eu acho legal essa saída de bola dominada, eu vou dizer para vocês por quê. É o tal do mini infarto lá que o pessoal comenta na transmissão. É interessante, porque assim, quando você pula, você consegue passar por essa pressão, a primeira linha de pressão que você sofre, abre o campo. Vocês perceberam? Porque o time adversário, ele fica meio que espalhado. Então assim, a primeira linha vem e faz pressão. Quando você consegue sair dela, o campo abre para você, os caras ficam para trás de ti. Só que aí se você não tiver um aproveitamento do meio de campo adequado, a jogada é morta. Entenderam? Então assim, a defesa está trocando bola, a gente preocupado com a defesa trocando bola, ela sofre a pressão do ataque, ela consegue sair do ataque, ela cai num buraco, ela cai num espaço que dá para ser muito bem trabalhado para você organizar o ataque. Aí está o problema do São Paulo. Quando essa bola saía da defesa com a dificuldade natural que é sair jogando dali quando você sofre pressão, ela vai para o meio de campo e o meio de campo não cria. O Hernanes não cria, o Dani Alves não cria, o Tietchan não cria. Vai sobrar para o Pato, que foi péssimo hoje, nós vamos falar no final, para mim, logicamente, para mim fez uma péssima partida, independente de estar sozinho no meio dos zagueiros, independente de estar isolado. O Pato não conseguiu dominar uma bola, gente. A bola vem no pé dele, bate na canela, espalha, bate aonde, espalha. É incrível como ele não consegue segurar uma bola e fazer uma jogada de um atacante. Num tipo de situação como essa bola do atacante é muito importante. Ele tem que ter o domínio sobre ela. Até cheguei a imaginar o Raniel jogando contra o seu ex-time. Pensei nessa possibilidade, né? Aquela coisa do jogador entrar contra o ex-time, né? Então, assim, até pensei nisso. Não estou dizendo que o Raniel é melhor que o Pato, não, muito pelo contrário. Mas o Pato fez uma péssima partida. O Antony no ataque começou recebendo muita bola, mas perdendo muita bola, do mesmo jeito. Repito, é difícil a gente jogar pressão em cima do Antony, tendo Hernanes em campo, tendo Tietchan, tendo Dani Alves, né? Tendo Reinaldo, tendo Juan Fran, tendo jogadores muito mais experientes. Então assim, se o Antony perdeu muita bola no primeiro tempo, é porque a bola veio bastante para ele. Né? De alguma maneira ele procurou o jogo, ele não se escondeu. Então assim, existe um aspecto positivo e um aspecto negativo. Tá? Mas enfim, o meio muito lento. A defesa escapava essa bola da primeira linha de pressão. Quando ela caía no meio de campo, a gente não criava. O Hernanes não criava, o Dani Alves não criava, né? O Pato não segurava a bola e o Antony, quando tinha a bola, não tinha para quem passar. Então assim, o São Paulo ficou fragmentado muito pela péssima atuação do meio de campo. Problema físico do Hernanes, mau posicionamento do Dani Alves e para mim ainda uma certa omissão, né? O cara tem uns apagões, uma certa omissão do Tietchan nessa responsabilidade de fazer a bola fluir entre a defesa e entre o ataque. Então aí a gente tem um problema sério, né? Então assim, a gente tem um problema sério. O São Paulo quando sofre pressão, vocês repararam? No jogo de domingo, que nós ganhamos de 1-0, o São Paulo sofreu pouca pressão na saída de bola. Vocês podem ver. O São Paulo sofreu pouca pressão na saída de bola. E aí o São Paulo consegue construir essa jogada melhor e ele vai evoluindo com a bola. Beleza. Isso acontece. Agora, quando ele sofre pressão, segundo tempo do jogo do Fortaleza, podem dar uma olhada. Ele sofre a pressão na saída de bola. Quando essa bola sai da defesa, ela não tem complemento com o meio de campo. É um problema sério. Aconteceu isso no jogo do Fortaleza, aconteceu isso no jogo do Bahia. Né? Então assim, a gente não conseguia dar sequência no jogo. Eu não vou citar o jogo do Flamengo porque é uma situação atípica. Né? Primeiro jogo do Diniz, 2 dias de técnico, né? Jogo no Maracanã contra o líder do campeonato. Ali foi fantástico aquele empate. Por isso que hoje a gente não podia ter perdido esse jogo. Depois de ter conquistado um empate no Maracanã contra o líder do campeonato. Fica desproporcional a coisa.
Mas enfim, esse foi o primeiro tempo. O São Paulo com poucas oportunidades. No final do primeiro tempo até deu uns chutes lá no gol, né? O Dani Alves chutou, o Pato fez jogada, enfim, até tentou alguma coisa ali, mas sem muito perigo para o Fábio, que também não fez defesa nenhuma, né? E a defesa conseguiu segurar bem o ataque do Cruzeiro. Mas o meio de campo não funcionou. A gente volta para o segundo tempo, né? A gente volta para o segundo tempo. O Vitor Bueno vem no lugar do Juan Fran. Falei, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que ele quer fazer. Só que ó, olha que interessante. Quando o Daniel Alves vai para a direita, ele passou até os 30 minutos, ele não jogou. Vocês perceberam isso? Até os 30 minutos ele não jogou. Eu não sei se ele fica com birra, eu não sei se ele fica com raiva, ele fica nervoso. Ele não quer jogar na lateral direita, definitivamente. Que a gente não tem um problema pela frente, né? Um jogador que recebe o que ele recebe. Mas ele não quer jogar na lateral direita. Então, assim, é um talento ali, um talento criativo que a gente não tem nem no meio, pelo posicionamento, e nem na lateral, porque na lateral ele não funciona. Um pouco mais pro final do jogo, ele apareceu mais, ele entrou mais pro meio e apareceu um pouco mais no jogo, mas para fazer um 2. Fazendo um 2, um 2, um 2, um 2 o Igor Vinícius também faz. E não ganha 1,5 milhão. Ah, você tá pegando no pé do Dani Alves, Ronei? Não, ainda não. Eu vou começar a pegar daqui a pouco, porque eu espero muito mais dele. Eu sei que ele tem para entregar pro São Paulo. A gente cobra de quem? A gente cobra de quem tem para entregar pro São Paulo. E o Dani Alves veio com esse compromisso de entregar, né? Entregar uma qualidade diferente, entregar uma produção diferente, né? Um nível diferente. Então a gente espera isso muito do Dani. Enfim, ele faz essa mudança no time, o Vitor Bueno se mexeu até muito bem, só que o Vitor Bueno jogou pela esquerda praticamente, e nós continuamos com o meio de campo sonolento. Continuamos com o meio de campo sonolento. Com o Hernani sonolento, com o Tietê sonolento, e agora sem o Dani Alves no meio sonolento, porque ele estava na direita. Pois é, claro, o Cruzeiro vinha, porque não tinha outra coisa a fazer, nós já sabíamos que nós seríamos atacados, né? Um Cruzeiro sem qualidade, um Cruzeiro que você percebe que não tem personalidade que tinha o Cruzeiro de tempos atrás, é um time com medo, né? É um time que vai na dificuldade, é um time que sente o peso do momento que está vivendo, ou seja, a gente tinha tudo pronto, prato feito para a gente poder devorar. O tutu mineiro para a gente poder devorar naquele momento, e a gente não soube jogar. Na verdade. Aquela armadilha que eu falei que o Diniz tinha preparado para o jogo do Cruzeiro, ela não funcionou. A ratoeira lá não, né? Faltou queijo, porque não é possível, não deu certo. E aí você começa a perceber alguns problemas no time, né? Então assim, a dificuldade para segurar a bola no pé, né? A dificuldade de não errar o passe. O São Paulo erra muito passe, é um negócio incrível como é que o São Paulo erra passe. Então você começa a perceber esses tipos de problema e começa a se preocupar. Repito, você cai, desce e volta para a realidade, põe o pé no chão, né? Eu sempre costumava dizer há um tempo atrás que o São Paulo era um paciente na UTI, né? O São Paulo era um paciente na UTI, estava lá com aparelhos ligados e tudo mais. Aí o São Paulo sai da UTI, o São Paulo não pode correr uma maratona. A gente quer que o time já corra uma maratona. E de repente não é assim que vai acontecer. Nós vamos ter tropeções, nós vamos ter situações difíceis ainda, por mais que a gente tenha confiança, por mais que a gente acredite e por mais que a gente queira, né, que a coisa funcione como sempre funcionou no São Paulo, à exceção desses últimos anos. Últimos não, né? Última década, no caso. Então é assim, é muito importante a gente também ter essa consciência de que isso pode acontecer. Não, eu não estou nem um pouco satisfeito com a derrota de hoje. Para mim, o jogo de hoje não cabia a derrota. Não cabia a derrota no jogo de hoje por todas as circunstâncias. Pela excelente partida que o São Paulo fez domingo, pela péssima posição do Cruzeiro na tabela, por vários fatores, né? Então, se saísse com o empate do Mineirão, eu ia até falar, beleza, vamos em frente, ganhamos um ponto fora, os caras estão desesperados. Mas a derrota, da maneira como aconteceu, eu não admito, né? Realmente, para mim, não foi legal. Com 9 minutos, o Arboleda salvou um gol ali já do Thiago Neves, jogando muito solto, jogando muito à vontade o Thiago, né? Ele vinha com o meio da bola, ele vinha com a bola dominada do meio e vinha com facilidade para a área, confundia um pouco a marcação ali. Desde o primeiro tempo ele estava fazendo esse
esse vai e vem, essa transição toda, eu não vi uma marcação adequada sobre ele, que daqueles caras que estavam ali, é dos poucos que a gente corria risco de tomar gol. O Fred, porque é um cara experiente, porque é um cara de área, né? Que não jogou nada hoje também, mas é um cara de área. E o Thiago, que é um cara que ele, se você deixar, ele vai fazer o gol, né? E o São Paulo acabou deixando, numa saída de bola. O São Paulo perde a bola vem para a direita, o Bruno Alves sai da área para cobrir o Reinaldo, a bola vai para a área e a zaga está completamente, né? O Dani Alves está mal posicionado, o Arboleda já perdeu a referência do posicionamento por causa da saída do Bruno Alves. O Luan foi, mas voltou, ou seja, o Thiago Neves ficou sozinho para fazer o gol do Cruzeiro, sem chance para o nosso Volpi. Mas você pode ver isso, né? Quando o Bruno sai da área, meu amigo, a coisa complicou, a bola foi para a área, a defesa estava completamente bagunçada, né? Bruno Alves e Arboleda que fizeram outra grande partida, sensacional partida, né? A gente tem a entrada do Igor Gomes no lugar do Hernanes, nesse momento, né? Aos 20 minutos, Igor Gomes entra. Repito, Hernanes começa a sair, daqui a pouco nem vai entrar mais no time, porque não está conseguindo produzir, não adianta. Todo mundo está vendo isso, né? Eu acho que por uma questão até de respeito, o Diniz está mantendo ele. Eu não quero que o Diniz fique refém de Dani Alves, refém de Hernanes, né? Ele não pode ficar refém desses caras. Não é porque de repente esses caras pediram para ele vir que ele vai ter que ficar refém. Aí não funciona a coisa. Mas eu não quero entender dessa maneira. Eu apenas citei essa situação, mas eu não entendo que seja isso, né? Eu entendo que realmente o Diniz entenda que o Hernanes é um cara importante, mas o cara importante não está funcionando física e tecnicamente. Taticamente eu não vou nem falar, porque aí já... Se você fisicamente não está bem, se você tecnicamente não está bem, amigo, como é que você vai funcionar taticamente, né? Então assim, Hernanes saiu de novo, entrou o Igor Gomes, deu até uma velocidade, uma movimentação que o São Paulo não tinha, porém, ele é um menino, né? Então assim, o talento que o Hernanes tem para pensar, o Igor Gomes ainda não tem, é natural disso. Então ele tem muita volume, ele é muito, né? Ele corre muito, ele é muito intenso, ele vai para cima, beleza. Só que vai faltar um pouquinho de inteligência que é natural da inexperiência, né? Com 26 minutos, gente, eu percebi que alguns jogadores apagaram. Dani Alves apagou, o Antony apagou, o Pato, que já estava apagado, ficou mais apagado ainda, o Tietê apagou, o Reinaldo apagou. Então, assim, quando você tem, por exemplo, Dani Alves que está na lateral e Reinaldo apagados, quando você tem o Tietê no meio apagado, e quando você tem Antony e Pato, os atacantes apagados, como é que nós vamos funcionar? Nós não vamos funcionar. Então o time deu uma murchada, né? Com 31 minutos, Lisieiro vem no lugar do Luan. E aí o São Paulo, a partir dos 35 minutos, São Paulo alugou aquele meio de campo ali e foi para frente. Tentou de alguma maneira, chutou a gol de maneira horrível, os cruzamentos horríveis, gente. Eu vi uns cruzamentos ali, o Vitor Bueno, uma hora ele levou a bola, ele cruzou, não tinha ninguém na área, gente. Eu não sei para quem, eles não olham para quem ele, né? Tudo bem, você não acertar o jogador que está na área, beleza, mas não tinha ninguém na área, o Dedé estava sozinho. Então assim, tem umas coisas também que precisam ser arrumadas e que vem à tona, lógico, quando o time perde. Quando o time ganha, quando o time empata um grande jogo, isso é perfeitamente compreensível. O que não foi o caso da partida de hoje, né? Infelizmente uma derrota aí que não estava no programa. O pessoal comentando comigo, Rony, mas o cara, pô, a gente domina, não adianta ter posse de bola. Eu acho o seguinte, gente, adianta se ter posse de bola. Se a bola está com você, ela não está com o adversário. É uma coisa matemática, é uma coisa lógica. O São Paulo no primeiro tempo, eu fiz aqui uma anotação, o São Paulo no primeiro tempo ele chegou a ter, nos 20 minutos, o São Paulo tinha 63% de posse de bola no Mineirão. 63%. Né? A bola está com a gente, não está com o adversário. Falta fazer isso ser produtivo, né? Falta fazer isso ser mais produtivo, ser revertido em gol. Né? Então essa eu imagino que seja a grande questão para o Diniz trabalhar. Eu estou meio assim mesmo porque eu estou chateado, na verdade. Né? Eu não contava com essa derrota no jogo de hoje, mas ela aconteceu. Vamos falar um pouquinho dos jogadores? Vamos lá, Volpi, tranquilo, não teve trabalho nenhum na partida.
né? Por incrível que possa parecer. Juanfran bem na marcação, funcionou bem daquele lado ali, depois ele saiu no intervalo, né? Uma questão tática. Arboleda, para mim, gigante, o melhor em campo, tirou um gol ali feito do Thiago Neves, que bateu, ele deu o carrinho e tirou. Foi muito bem no desarme, muito bem, né? Enfim, Arboleda para mim foi o melhor hoje do São Paulo. Bruno Alves bem também, sempre bem. E Reinaldo aquilo, né? O Reinaldo tem um pico, de repente ele desaparece, ele tem um pico, ele desaparece. Luan, Tietê, Hernanes, Dani, já falei com relação a esse meio de campo todo. De todos esses daí, para mim o Luan foi o melhor. No desarme, né? Porque é a grande qualidade do Luan. O Antony apareceu para o jogo, foi pouco eficiente, né? Mas eu falo, eu não vou jogar tijolo nos meninos, eu não vou jogar. E o Pato, para mim, foi bastante aquém, né? Aquém daquilo que eu imaginava. Mas enfim, meus amigos, vamos em frente. O São Paulo que enfrenta o Avaí no próximo sábado e a gente vai estar cobrindo isso. Tá bom, pessoal? Um pouquinho chateado, mas tudo vai melhorar para frente. Grande abraço para todo mundo e avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Valeu, amigos!